Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a professora Suzana Veiga, para quem ainda não me conhece, e esse vai ser mais um vídeo sobre lendo a lista de livros da Helena Ferrante. Bom, gente, como vocês sabem, eu fiz um alto desafio de ler na verdade, todos, na medida do possível, os livros que estão na lista dos 40 melhores livros eleitos pela Helena Ferrante, que ela publicou alguns anos atrás. Eu já fiz um primeiro vídeo analisando o primeiro livro dessa lista, que não é o primeiro livro que eu li, mas é o primeiro livro que entrou no desafio, né? O primeiro vídeo do desafio, que é o livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, esse livro aqui, e que também tem um vídeo aqui no canal, né? Que foi o primeiro vídeo, justamente, falando sobre as minhas impressões dessa leitura, né? Quem me acompanha no Instagram já percebeu que eu estou completamente obcecada pela Clarice Lispector, né? Eu redescobri, digamos assim, ela depois, fora dessas obrigatoriedades escolares com as quais eu tinha sido apresentada a ela, né, em literatura brasileira. E eu tô muito, muito, muito apaixonada por essa mulher e pela perspectiva dela, pela perspectiva metafísica dela mesmo, da existência do ser mulher. Bom, então vamos ao segundo livro, que, como eu falei pra vocês, eu dei um spoiler, né, no vídeo anterior. Então o livro seria o Pessoas Normais, da Sally Rooney, que foi um livro que eu não fiz releitura, tá? Eu vou dar as impressões a partir da minha primeira leitura que eu fiz desse livro, e que eu fiz ali quando a gente ainda tava na pandemia, né? Quando eu descobri a série Pessoas Normais. Aí eu vou contar um pouquinho pra vocês como eu cheguei na série e depois no livro, né? Que eu fiz o caminho inverso que eu geralmente faço, porque, via de regra, acho que, como a maioria dos leitores e leitoras, a gente chega primeiro no livro e depois vê a adaptação para o cinema ou para a TV. Enfim, esse livro é um dos livros da minha vida, né? Eu amo esse livro, eu amo a escrita da Sally Rooney, eu tenho todos os livros dela e estou com a pré-venda garantida do próximo livro que ela vai lançar, que é um livraço, né? Tô falando do tamanho, que é o Intermezzo. Então, o Pessoas Normais, sem dúvida, é pra mim o melhor livro da Sally, né? E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu li tudo que ela escreveu. Inclusive os diários secretos dela. Brincadeira, gente. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre Pessoas Normais. A primeira coisa que eu vou falar é como eu cheguei até essa leitura. A segunda coisa que eu vou falar é sobre como esse livro aqui não é o livro que eu li. Não é a minha primeira cópia. Mas a gente chega lá. Primeiramente, eu sigo uma escritora no Instagram já há bastante tempo, né? Eu acho que ali desde 2019 eu sigo, que é a Lorena Portela, que tá no Instagram como Portelore. Vou deixar aqui o arroba dela. E eu gosto muito. Na época que eu comecei a seguir ela, eu comecei a seguir porque ela morava em Lisboa, e eu também. Mas uma amiga me falou: essa menina é brasileira, mora em Lisboa e ela tem muitas dicas interessantes, assim. Como minhas amigas sabem que eu gosto bastante de livros e de filmes, etc., e então me apresentaram para Lorena. E a Lorena, ela tinha uma página que eu não vou lembrar o nome exatamente agora, não sei se ainda tem essa página, mas que era um filme por dia, um filme feito por mulher por dia, era uma coisa assim, tá? Desculpa, Lorena, se eu não estou lembrando, ou se você algum dia assistir esse vídeo. Bom, mas e nessa página ela dava dicas, né, de filmes, de livro. Acho que era só de filmes, tá? Mas no Instagram pessoal dela, ela sempre dava dicas de livros, de filmes, etc. E eu gosto de pegar dicas com pessoas que eu confio no gosto, né, pra ir assistir filmes e indicação de leitura também, né? Eu sigo muita gente que indica leitura. E isso é um hábito que eu tive sempre desde que eu tive acesso à internet, né? Quando a nossa geração millennial, que é a minha geração, entrou para esse mundo online, eu comecei a acompanhar bastante blogs de leitura, porque eu sempre gostei de dar a minha opinião sobre as leituras que eu fazia, né? E ninguém aguentava mais na minha casa. E
E eu gostava de ver a opinião das pessoas também, né? E, enfim, então eu acompanhava muitos blogs de leituras, tanto no Brasil e quando o inglês se tornou a minha segunda língua, né? Quando eu estava estudando inglês, eu comecei a acompanhar pessoas que falavam de livros também do exterior para saber o que estava saindo, né? O que ia chegar no Brasil, o que estava sendo produzido lá fora, etc. Enfim, mas voltando, então eu segui a Portelore, a Lorena Portela. Na época eu acompanhei também o processo dela de escrever o livro dela, né? Primeiro Eu Tive Que Morrer, que se tornou um grande sucesso. Ela tá agora lançando o segundo livro, né? Inclusive apoiem o trabalho de mulheres, vão lá comprar os livros da Lorena. Ela apresentou a série Pessoas Normais e disse que foi uma das séries do ano dela, que era uma série maravilhosa. E eu adoro séries românticas, filmes românticos, tá? Eu tenho uma memória afetiva muito grande com romances, porque é sempre o estilo de filmes e livros que eu lia e que eu compartilhava com a minha mãe e com a minha irmã, né? Ela lia primeiro, às vezes, os livros, depois passava pra gente, né? Então, romance é meio que um elo entre a gente. Só que, depois do letramento feminista, eu não tenho paciência para romance que vai reforçar o lugar da mulher de subalternidade. Então, eu gosto de romances que tenham essa pegada mais crítica, né? Que situe as pessoas dentro da vida, que não seja essa coisa absurda que a gente vê nas comédias românticas e nos livros voltados para reforçar o mito do amor romântico, né? Então eu gosto de romances reais. Acho que a maioria de nós, né? Que não tem mais paciência para essas coisas. Mas voltando, e aí a Lorena apresentou, ela falou que tinha toda essa perspectiva crítica sobre relacionamentos, etc. E eu fiquei super interessada. Fui lá assistir e me apaixonei, né? A série, que é uma produção, né, irlandesa-inglesa, e é com o ator Paul Mescal e a Daisy Edgar Jones, que é um ator irlandês e uma atriz britânica, né, inglesa. Eu sou apaixonada por eles dois, eu acho que eles entregaram tudo nesse papel. Que eles deram muita veracidade, né? Tem muita química na atuação deles, assim. Então, é uma série fantástica. A trilha sonora é maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito chata com filme, tá? Eu não sou especialista, mas eu assisto filme há muito tempo e eu sou uma pessoa que pesquisa o que eu gosto, né? E depois de tanto tempo assistindo filme, pesquisando e lendo crítica, a gente desenvolve um senso crítico quando vai ver essas produções, né? Então eu presto atenção, porque eu gosto muito dos detalhes técnicos, né? Trilha sonora, design de produção, as questões de figurino, das questões de fotografia, eu gosto de tudo isso, né? E exatamente por isso eu presto muita atenção nessas coisas, né? E essa série é impecável em todos esses aspectos. Roteiro, design de produção, né? Tudo, gente, é impecável. Tudo é impecável. Bom, e aí quando eu terminei de assistir a série, eu fui pesquisar sobre os atores, fui pesquisar sobre a roteirista, né? E aí eu descobri que era uma adaptação de um livro, porque a Lorena não tinha dito na época que era um livro, né? E quando eu descobri, eu fiquei, bom, agora eu vou ter que ler o livro, né? E aí isso foi por volta do final de 2020, eu acho, ou eu vi na metade de 2020, vi acho que no início de 2021. Eu não lembro exatamente as datas, tá? Mas foi entre 2020 e 2021 que eu vi a série e li o livro. E aí quando eu li, eu falei, cara, isso é um clássico. Isso é um clássico contemporâneo, tá? Essa é a opinião dos críticos também, né? Não que eu me importe, mas é muito importante para mim, enquanto uma leitora de clássicos, né? Eu fui formada enquanto leitora lendo clássicos. Então, desde a infância eu leio Bambi, Peter Pan, A Princesinha, O Jardim Secreto, e cresci lendo clássicos também, tanto clássicos da literatura brasileira, né, como José de Alencar, Machado de Assis, que eu nem sequer sou fã, né, mas eu sou fãzoca de José de Alencar, mesmo com toda a problemática e todas as críticas, eu amo as histórias dele. O Joaquim Manuel de Macedo, né, e todos esses outros da geração romântica, que são os meus favoritos, realismo também. Enfim, eu gosto de clássicos. Clássicos são o meu lugar de conforto, tanto clássicos brasileiros quanto da literatura estrangeira também, né? Eu li muito clássico russo,
enquanto eu estava adolescendo, muito clássico francês, muito clássico português, adoro literatura clássica portuguesa, espanhola também, né? Então, assim, como a minha mente é uma mente de leitora que foi formada pelos clássicos, quando eu li esse livro, eu senti que é a genialidade de trazer um clássico, né, um romance clássico, nos moldes do clássico, mas com temas contemporâneos, abordando a nossa contemporaneidade, que foi, na verdade, o que os clássicos fizeram lá atrás, né? Só que, diferente, por exemplo, do projeto político lá, indigenista, do José de Alencar, a Sally Rooney, ela tem uma perspectiva feminista, ela tem uma perspectiva crítica, né, anticapitalista. Então ela é uma mulher posicionada, vamos dizer assim, do lado certo da história, né? E isso é muito fundamental, e isso é um outro twist muito importante, que fala também de como uma mulher, né, que hoje acessa esse lugar da literatura, e pode estar entre os grandes nomes, digamos assim, da literatura contemporânea, escrevendo um grande livro. Isso é muito simbólico, isso é muito significativo do percurso da literatura mulheril, digamos assim, né? E fora isso, de uma literatura que vem também das margens, né? A Sally não vem de um lugar de privilégio, como é o caso, por exemplo, da Virginia Woolf, né? Então, se a gente for pensar, a Virginia era uma filha de uma classe privilegiada. Então, as mulheres que escreveram em muitas épocas, né, vinham desse lugar de privilégio, de ter um teto todo seu, né? Diferente de muitas mulheres hoje que escrevem e que vêm de uma classe ou trabalhadora ou de uma classe muito subalternizada, né? Porque ainda tem gente em situação mais precarizada do que a Sally. Como é o caso de mulheres que vieram de países do sul global, que não tem muita possibilidade de escrita, que vieram de espaços periféricos, né? Enfim, e a literatura irlandesa, ela pode ser considerada, de certa forma, periférica, dentro do eixo britânico ali, né? Porque a Irlanda foi, durante muito tempo, a periferia da Inglaterra, né? O quintal da Inglaterra, onde a Inglaterra pintava e bordava, né? Mas, continuando... então eu li, e quando eu li eu fiquei encantada com a literatura da Sally, e fiquei também achando o quanto a série, né, ela conseguiu captar a essência desse livro, né? Eu não sou uma leitora que tem problema com adaptação, tá? Eu gosto de adaptações as mais iconoclastas que existem, né? Então, uma adaptação, por exemplo, de Persuasão, que está na Netflix, que é com a Dakota Fanning, eu sempre confundo, que é com a Dakota Johnson, e que todo mundo odiou, eu adorei, ri horrores, amei. Eu adoro a adaptação dos clássicos, né, para contemporaneidade, então eu gosto dos filmes, né, que eu vi na Sessão da Tarde, que adaptam Shakespeare, né, para contemporaneidade, que dão esse twist em Shakespeare, né, por exemplo. Então eu amei Das Coisas que Eu Odeio em Você, é um dos filmes que eu mais gosto na vida. Eu adoro As Patricinhas de Beverly Hills, que adapta Emma, né, para contemporaneidade. O Diário de Bridget Jones, que adapta Orgulho e Preconceito. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com adaptações, a não ser que seja ruim, né? Se for ruim, eu não vou gostar. Mas ruim e bom é uma questão de gosto também, né? Então isso é muito relativo. Então eu não sou cri-cri acerca de adaptações, mas eu sei reconhecer quando uma adaptação, ela tem aquele padrão de excelência, né? Que é o caso, por exemplo, do filme do Joe Wright, né? Do Orgulho e Preconceito, que é, sem dúvida, a melhor adaptação de Orgulho e Preconceito, indiscutível. Quem quiser discutir, vai discutir em outro lugar. E a série de Pessoas Normais, ela conseguiu captar a essência desse livro. E é outra linguagem, né? Então, assim, livro e série são incríveis. E falando especificamente sobre o Pessoas Normais, né? Uma das coisas que eu amo nesse livro é como a Sally Rooney, ela consegue trazer a angústia dessa geração, né? A Sally, ela tá escrevendo, digamos assim, situando os dois personagens no pós-crise que a Irlanda e a Europa, na verdade, viveu ali por volta de 2008, né? Na primeira metade, digamos assim, dessas duas últimas décadas, né?
E após essa crise houve uma grande problemática dentro da Irlanda, né? Problemáticas relativas a emprego e também, na verdade, se a gente for olhar o contexto geopolítico, geohistórico, digamos assim, né? A história do tempo presente, na qual esse livro se situa, a gente está vivendo uma grande crise, né? A nossa geração é uma geração que não vai se aposentar, provavelmente, tão cedo. É uma geração, especialmente nesses países, né? Onde a gente tem vários problemas relativos à previdência. Que não vai se aposentar tão cedo, que não vai ter moradia própria, né? Então, ela pega todo esse panorama, esse pano de fundo, e ele está presente, né, como um coadjuvante, digamos assim, na relação que se desenvolve entre os dois protagonistas, que é a Marianne e o Connell, né? Esses dois, eles moram numa pequena cidade da Irlanda, chamada Sligo. Na verdade, eu tô falando pequena, nem sei se a cidade é pequena de tamanho, tá? Mas é relativamente a Dublin, por exemplo. Que é pra onde eles vão depois, né? Porque a ação do livro se passa primeiro em Sligo, né, uma parte no continente europeu, mas principalmente entre Dublin e Sligo. Eles se conhecem na escola e a gente vai acompanhar eles da escola até essa fase de crescimento, né, deles adolescendo, e inclusive por isso o livro ele acaba cabendo dentro do que se chama de romance de formação, né, e esse é um dado interessante, né? Porque a Helena Ferrante, ela escreveu a Tetralogia Napolitana, né, que é o grande, digamos assim, é a grande obra da Ferrante. Ela é um livro que é um romance de formação, né? A gente acompanha as meninas da infância, a Lila e a Lenu, até a fase onde elas já são senhoras, né? Então a gente acompanha todo esse desenrolar da vida delas, né? E eu não vou falar especificamente sobre os detalhes do que é romance de formação, mas eu vou deixar aqui no link, na descrição. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link da Bárbara Bonangelo. Eu já falei dela para vocês. A Bárbara, ela tá fazendo uma dissertação específica sobre pessoas normais do Sally Rooney, né, a dissertação dela, e ela tem um vídeo falando sobre romances de formação e por que o pessoas normais cabe dentro dessa categoria, né, desse gênero, digamos assim. Mas enfim, voltando, né, e eu percebo que a Helena Ferrante, ela gosta bastante, né, desse gênero de romance de formação, pelo menos do que eu vi até agora, né. Então eu acho que, por exemplo, a Americana, né, que é o livro da Chimamanda, ele cabe um pouco dentro desse romance de formação, né? Porque a gente acompanha a Ife Melo, né? Nem sei se estou falando o nome dela correto, Ife Melo. Desde a infância, adolescência, né? O relacionamento dela lá com o boyzinho, que eu esqueci o nome, eu li esse livro em 2018, gente. E depois a gente acompanha ela, né, indo para os Estados Unidos, fazer faculdade, depois ela mais velha, depois ela voltando para a Nigéria, enfim. Então é também um romance de formação, né? A personagem, ela tá se formando, se construindo, indo da infância à fase adulta, aos nossos olhos, né, de leitoras. E um outro livro que eu tô lendo dela agora, né, que provavelmente vai ser um dos próximos vídeos, é o Destinos e Fúrias, da Lauren Groff, que é um livro que se passa nos Estados Unidos e que também é um romance de formação, né? Mas enfim, então eu acho que a Ferrante tem bastante interesse por isso, tanto é que ela escreveu um livro assim, né? Mas só voltando um pouquinho para o Pessoas Normais, né? Então, a ação se desenvolve em torno da vida desses dois, né? Primeiro em Sligo, quando eles estão na escola. E a Sally, ela tem um recurso narrativo de fazer um balanço, assim, de poder dentro da narrativa, que é muito interessante. E que eu acho que ela dá um twist carpado. Porque ela pega, por exemplo, né, ela trabalha muito as questões de classe e de gênero, né? A gente não tem uma questão racial presente no livro, porque são duas pessoas brancas vivendo no meio de um monte de pessoas brancas também, tá? Mas a gente tem muito uma questão de gênero, porque a Marianne é uma mulher, obviamente, né? E a gente tem uma questão de classe muito presente. Por quê? A pessoa rica, no caso, não é o homem. A pessoa rica é a mulher. A Marianne, ela vem de uma família de dinheiro velho dentro dessa cidade, né? Uma família que tem uma mansão. Então ela é uma pessoa endinheirada, ela é uma pessoa abastada, né? E o Connell, por sua vez, ele é filho de uma mulher que é empregada na casa da Marianne, da família da Marianne, que é a Lorraine, né? E a mãe do Connell, ela é mãe solo, né? Isso já é uma grande questão, né? Então ela é empregada
doméstica, né? Ou diarista, não sei como definir direito. E ela é mãe solo dentro de uma cidade pequena, né? Onde todo mundo se conhece. Então, assim, teoricamente, se a gente fosse pensar de imediato como a dinâmica na escola ia se dar, né? O Connell poderia ser o menino desprezado, esquisito, que sofre bullying, porque ele é pobre, porque a mãe dele é uma doméstica e porque ela é mãe solo, né? Várias coisas a serem colocadas contra ele, digamos assim, na dinâmica social, especialmente de adolescentes, né? E a Marianne, por ser uma menina, né, de família abastada, que o irmão era uma estrela no colégio, então provavelmente ela seria a grande estrela, né? Os dois são alunos bastante inteligentes, né? Eles dois, inclusive, o livro gira em torno disso também, do quanto eles são inteligentes, né? Então os diálogos deles são muito interessantes, né? Essas trocas e a gente saber disso sobre os personagens é muito interessante. Mas a Sally, ela faz esse jogo com a gente, né? De como as questões de poder, como a balança do poder, ela pode pender para um lado e para o outro, dependendo de outras questões que não apenas dinheiro, que não apenas posição social, né? Então o Connell, ele é um atleta de alto rendimento, né? Tem tanta coisa das Olimpíadas passando, né? Que agora isso passou a fazer parte do meu vocabulário. Então o Connell, ele é um atleta, ele joga futebol na escola. E ele é extremamente popular, ele tem um grande grupo de amigos, ele é um ótimo aluno, né? Então ele tem o que o Bourdieu, né, o Pierre Bourdieu vai chamar de capital social, né? O Connell, ele tem um capital social. Então ali naquela localidade pequena que ele teria tudo, né, depondo contra ele consegue construir esse capital social a partir do fato dele ser uma pessoa inteligente, dedicada nos estudos. Então o corpo, né, dos professores gosta dele, né? Mas além disso, ele é o herói da garotada, porque ele joga futebol, ele é um excelente atleta e ele é, né, engraçado, divertido, etc. A Marianne é uma esquisitona. Então todo o dinheiro do mundo não adianta, porque ela não tem capital social, né? Então ela é estranha, ela responde aos professores, né? Ela não é aquela aluna padrão como o Connell é, né? Os dois são inteligentes, mas a dela é um outro tipo, né? Ela é questionadora, ela enfrenta os professores, então exatamente por isso ela não é querida quase por ninguém. E eles começam a se relacionar, né? Só que um relacionamento secreto, porque o Connell é popular e não quer ser visto com ela, né? Por diversas razões, né? Então a série vai o tempo todo conduzindo a gente, mostrando que essa balança de poder às vezes está na mão de uma pessoa e às vezes de outra. E que, por exemplo, né, gênero / sexo, né, o fato dela ser uma mulher, não significa que ela vai estar necessariamente em desvantagem dentro de uma relação como essa, né, ou no poder pelo fato de ser rica, por exemplo. Ela mostra que essas coisas são móveis também, né? Claro que a gente está falando de um contexto muito específico. Obviamente, se a gente pensa em termos de estrutura, né, as mulheres estão claramente em desvantagem, e a gente vai acompanhar isso, inclusive, na segunda parte do livro, quando os dois estão na universidade, né? Porque aí a gente tem uma virada de chave. Quando eles vão para a universidade, né, a Marianne passa a ser a garota popular, né? Ela tem um glow up, né? Ela começa a se vestir melhor, a personalidade questionadora dela, né, começa a agradar as pessoas que não são, né, mais tão provincianas e estão dentro daquela mentalidade, né, de você ter que ser bonita e popular e caber nos padrões que todo mundo coloca. Então, na universidade, essa personalidade dela chama muito mais atenção do que a do Connell, por exemplo, né? Lá ele não é uma estrela do time. Então, ele é só mais um estudante, e um estudante pobre, tendo que trabalhar, né, para se manter e tendo que competir com pessoas porque ele é um menino inteligente de uma cidade do interior, né? Ele lê, etc. Mas na universidade ele vai ter que competir com gente que tem uma bagagem cultural muito maior do que ele, porque vem de um lugar de privilégio, que pode visitar países, que pode conhecer museus que ele nunca teve acesso. Então, a balança de capitais, né? Capital social, capital cultural, ela muda. E o Connell, ele passa a ser um ninguém na universidade, enquanto a Marianne, ela passa a ser uma estrela, né?
Mas, em compensação, né? E aí a série vai mostrando a partir do dia a dia e do relacionamento deles também, né? Como as coisas vão esses balanços, eles vão mudando também, né? E outra coisa é que quando você vai pra faculdade, né? Especialmente dentro de um contexto de crise, como eles estavam vivendo, pessoas que possuem contatos, elas são essenciais para você construir amizade, né? Então, a família de Marianne, como é uma família de gente, né, de dinheiro velho, é gente que tem rede de contatos, né? Então, as pessoas, óbvio, vão orbitar em torno dela do que de uma pessoa que é filho de uma mãe solo, empregada doméstica, que não é ninguém, né? Que não tem nada para oferecer. Então, essas redes, esse network, né, vai beneficiar também a Marianne e outras pessoas do círculo social dela, né, que tem um status parecido com o dela. E o Connell, ele vai estar o tempo todo lutando para se colocar dentro de uma universidade onde a condição dele é muito precária, né? Mesmo porque a gente tem que lembrar que nesses outros países, né, diferente do nosso Brasil maravilhoso, que tem universidade de qualidade gratuita, as universidades para as quais as pessoas vão no exterior são pagas, as ruins e as boas, né? Então eles entram numa boa e o Connell, ele vai ter que pagar, né? Então ele tem que trabalhar para se sustentar, ele tem que buscar bolsas. E a bolsa, né, que eles concorrem, né, tem uma questão dessa, né? Uma das bolsas que eles concorrem é uma bolsa que é conseguida por mérito, né? O que é uma coisa absurda já, né? Porque imagina, você tem à disposição na sua casa uma biblioteca inteira, como a Marianne tem, né? Uma família que pode viajar, te levar para Paris, te levar para, sei lá, para os Estados Unidos, te levar para a Austrália, para você conhecer o trabalho de artistas, etc. E uma pessoa que é filho de uma mãe solo e que o grande passeio de domingo dele deve ser ir para um shopping, né? Como é o caso da grande maioria das pessoas que são pobres. Então é injusto essa questão do mérito, né? Esse mérito não existe. Vou trazer Bourdieu de novo aqui para ele dizer: se as condições são desiguais na base, não importa se você é inteligente, cara. Você vai ter pontos de vista diferentes, mais ricos, porque você vai ter mais acesso às coisas, né? Então, colocar essas duas pessoas de igual para igual e querer que uma se sobressaia por mérito, isso não existe, né? Por isso que o capitalismo é uma grande falácia, né? Meritocracia... Mas voltando, então a Célia, ela tem um jeito de maestra mesmo, de conduzir a gente por esses conflitos, enquanto, e aí tá a grande questão, enquanto constrói pra gente um dos romances mais lindos, incríveis, realistas e mágicos ao mesmo tempo da literatura, né, na minha opinião. A relação entre Connell e Marianne não é que seja uma relação felizes para sempre, vai dar em casamento, lá. Não é nada disso. É que eles têm intimidade. Eles têm conversas. Eles têm Pra mim, parece, né, lendo, quando eu leio esse livro, parece que eles constroem uma bolha entre eles, que quando eles estão juntos, né, eles silenciam o barulho do mundo. Eles silenciam as crises, eles silenciam os problemas. E eles conseguem trocar. Não é que esses problemas também estejam fora, né? Eles moldam a personalidade, o olhar, a visão de mundo desses dois personagens. Mas eles conseguem criar uma intimidade tão rica, tão linda, de tanta troca nesse relacionamento, né? Que eu acho que é uma coisa que, sinceramente, só uma mulher poderia escrever, tá? Então, a questão sexual deles é incrível, né, essa química sexual que eles têm, porque vem também do fato deles se conhecerem, deles respeitarem os limites um do outro, né, deles se aceitarem nas coisas mais bizarras, assim, né, deles se apoiarem também nas coisas mais bizarras. E mesmo que tenham situações que não sejam ideais, como o Connell escondendo o relacionamento deles, né, sendo um relacionamento secreto lá no ensino médio, e isso ser uma grande problemática, né? Ele ter vergonha de se relacionar com ela, ou o que seja. Mesmo assim, a gente consegue ver esses protagonistas construindo algo só deles. Uma relação muito, muito particular, muito bonita, muito integrada, e que, sinceramente, eu acho incrível, né? Então, eu acho genial a forma como ela consegue
trabalhar toda essa situação contemporânea que eles estão vivendo, trabalhar os outros personagens, as relações, mas ao mesmo tempo construir uma relação tão rica, um mundo de um microcosmo, né, do Conan e da Marianne. E isso para mim é uma das questões geniais que a Sally consegue fazer, né? Então não é sobre eternidade, não é sobre eles ficarem juntos para sempre, né? É sobre dois seres humanos construindo riqueza, construindo possibilidades juntos, né? Em situações, às vezes, super adversas, ou em situações normais também da vida, né? Então ela mostra como, quando existe vontade também, né? Vontade de construir, a gente pode construir coisas muito ricas com outras pessoas dentro de relacionamentos, né? E relacionamentos amorosos, ela fala mesmo, né? Então, óbvio que existe um desbalanço aí, né? A gente tá falando de uma relação heterossexual, que já é por si só problemática por conta do sistema que nós vivemos. Não porque ser heterossexual seja um problema, tá? Me poupe. Quando ela mostra isso, né? Que existem possibilidades, mesmo dentro de sistemas que esmagam, que subalternizam determinadas condições, né? Então, ela mostra que existem desvantagens, inclusive, que são muito ocasionais, dependendo dos lugares onde você está circulando, né? Então, Marianne tem que se provar, sendo uma mulher, de que ela consegue aquela bolsa. O Conan, por sua vez, tem que se provar porque ele é pobre, filho de mãe solo e não tem, sabe, nada por ele. Então, assim, eles estão em desvantagens diferentes, né? E essa balança, né, que equilibra e desequilibra, ela consegue fazer isso de uma forma super realista e genial, né? E ao mesmo tempo construir esse romance deles sendo uma coisa muito, muito deles, muito particular, muito integrada, muito rica, né? Realmente um microcosmos, assim. Eles vivem dentro desse... Eu adorei que, tipo, a latinha de sardinha ganhou pra mim um significado muito diferente, né? Porque lá vou eu analisar a imagética, né? Mas essa lata de sardinha, pra mim, representa o espaço opressivo onde eles estão, né? Então, são as opressões de gênero que atravessam os personagens, são as opressões, né, de classe que atravessam eles também. É a questão de toda a crise que tanto a Irlanda quanto o mundo e a geração deles está sofrendo, né? Que é a minha geração também, então eu me identifico muito com as crises pelas quais eles estão atravessando, né? Mesmo de conseguir educação superior e essa educação superior depois não resultar em muita coisa, em muitas garantias, etc. Mas eles estão juntos aqui dentro, né? E mais uma vez eu tô dizendo, não é pra eternidade, né? Mas o fato deles estarem juntos e abraçados dentro dessa lata de sardinha definiu muita coisa pra eles também. Deu muitas possibilidades deles sonharem enquanto indivíduos, porque eles tinham uma mão segurando uma outra, né? Eu acho que eles foram muito esse ponto de apoio, de amor, de encorajamento um para o outro, né? De troca, de riqueza, de criatividade dentro de um lugar extremamente esmagador, né? Então, para mim, isso é ouro. Sally Rooney, te amo para sempre. E uma outra questão que eu queria falar para vocês é como, geralmente, né, eu leio muito literatura escrita por mulheres, né, e via de regra, eu me identifico com as mulheres, né, então ou com a mãe, ou com a filha, ou com a tia, com as mulheres que estão em cena. E com os homens, eu faço, né, queria esse daí pra mim, ou, meu Deus, que nojo. Mas eu nunca me identifico muito com os personagens masculinos, assim, né? De sentir essa transferência, né? Muito raro. E quando é livro escrito por homem, piorou, assim. Eu olho o personagem e falo, meu Deus do céu. Tem alguns que são legais, né? Mas enfim, voltando. E a Sally Rooney fez uma coisa comigo que foi muito inédita. Porque eu me identifiquei muito mais com o Conan, tá? Primeiro porque eu não fui esquisita como a Marianne na escola. Eu era popular, né? A gente vinha de... enfim, eu estudei escola pública a vida inteira, né? Então não tinha essa coisa de... ter gente rica, etc. Era todo mundo pobre, né? Só tinha graus de pobreza, né? Uns eram mais pobres, outros menos. E a minha turma, na verdade, ela era uma turma meio estrelinha, porque a minha turma era muito estudiosa, né? Era a turma A, sempre foi, desde que a gente entrou, assim, na quarta série. Eu acho que... Eu fui da quarta série até o terceiro ano com as mesmas pessoas, basicamente.
Olha, alguns desde o primário, mas enfim. A gente era meio que essa turma que era muito estudiosa, né? Muito dedicada, assim. E tinha um grupinho dos alunos mais inteligentes, que sempre competia pelo primeiro lugar, assim, de estar tirando as melhores notas, né? Óbvio que eu estava nesse. Primeiro porque eu sou muito competitiva com coisa relativa a estudo, tá? Então isso é algo que eu identifiquei desde muito cedo e que eu tento combater em algumas vias, sim, porque esse é um lado que eu acho muito sombrio. Eu não gosto de ser competitiva, tá? Por isso que eu odeio esportes. Mas é fácil odiar esportes porque eu odeio esportes. Mas tirar a competição de mim dessa parte intelectual é difícil, é uma luta, tá? Eu tento. Às vezes eu venço, às vezes eu sou derrotada. Mas voltando, né, gente? Então, assim, e a gente era, tipo, visto como olhos inteligentes, né? E eu sempre fui uma pessoa simpática, né? Então, eu sempre fiz amizade desde o porteiro. Minha mãe fala que eu sou uma pessoa dada, né? Enfim. Então, eu fazia amizade desde o porteiro, porque eu me conhecia desde criança também, e até as tias da merenda. Então, e a tia da biblioteca, né? Que era a minha BFF, porque eu estava sempre lá pegando livros novos. Então eu não me identifico com a Marianne, né? De jeito nenhum, assim. Eu nunca fui esquisita e nunca fui de desafiar professor também, né? Os professores geralmente eram meus aliados. Então eu me identifico muito mais com o Connell nesse sentido da escola. Quando chegou na faculdade, aí é que eu me identifiquei com o Connell mesmo, porque eu era a pessoa pobre, que não tinha dinheiro nem pra tirar xerox às vezes, né? Que ia pro estágio de manhã e só fazia uma refeição de manhã quando saía de casa e outra à noite quando chegava às 10 horas da noite, né? Então, assim, eu entendo tudo que Connell viveu, né? Então, essa questão também de se colocar enquanto uma pessoa inteligente, mas que não teve acesso a muita coisa, né? Então, óbvio que quando a gente entra na universidade, tem colegas que fizeram intercâmbio no ensino médio, que foram para Paris, que visitaram museus, e eu não tinha dinheiro muitas vezes nas férias nem para ir na casa de uma tia, se ela morasse longe, sabe? Então, ficava em casa, lendo ou vendo TV, né? Então, essa foi a minha realidade na maioria dos tempos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha que competir com essas pessoas que tinham um capital cultural maior do que eu, apesar de eu ser inteligente e de buscar conhecimento de outras formas, né? Então, e também fui uma grande bolsistona durante toda a minha vida. Então, toda a minha graduação, mestrado, doutorado foi possibilitado por causa das bolsas, né? Então eu entendo o lugar do Connell. Então o Connell foi a pessoa com a qual eu me identifiquei, né? A trajetória dele é muito parecida com a minha, né? E isso foi uma coisa inédita, né? E eu adorei me identificar com um personagem masculino, porque geralmente eu não me identifico com os personagens masculinos, né? Mesmo os escritos por mulheres. Então eu não me identifico com o Darcy, por exemplo, apesar de adorar a Jane Austen. Eu não me identifico com nenhum dos homens da Jane Austen. Mas enfim, gente, já estou eu, né? Só para finalizar, eu vou contar para vocês o caos relativo a esse livro, né? Eu não ia reler porque eu tenho muita coisa na minha lista para ler, né? Apesar de eu amar pessoas normais e querer reler em algum momento também. Mas eu não sei o que houve com o meu livro, né? O meu livro original, vocês sabem que eu gosto de marcar livro, que eu marco página, eu coloco post-it, eu faço de tudo no livro, né? Pra ele ficar com a minha cara, a cara de quem leu e das histórias que eu tô construindo junto com esse livro, né? Não estou julgando quem não faz, tá? É só o meu jeito de ler. E aí, eu tenho esse livro todo marcado com as minhas frases favoritas, lá. Só que eu não sei o que aconteceu. É um mistério, porque eu não sei se esse livro, se eu emprestei e alguém não me devolveu, acontece muito isso. Eu não sei se eu deixei na casa de alguém, eu não sei se eu perdi, eu não sei. Eu só sei que ele sumiu. Então eu comprei esse recentemente, porque eu queria ter todos os livros da Sally Rooney comigo, especialmente esse que é o meu favorito. Então eu comprei na última promo da Amazon. Última ou penúltima, não lembro. Então eu comprei. Então ele tá sem nada, né? Então eu não tive como acessar coisas específicas. Então é um livro, então é um vídeo bem geral sobre as minhas impressões, né? Eu não vou falar nada específico aqui, justamente porque
eu não tenho o livro com as minhas anotações da época da leitura, né? Mas enfim, né? Só para finalizar o vídeo, queria dizer que esse é um dos meus livros, sem dúvida, um dos livros favoritos da lista da Ferrante, que eu estou lendo, né? Já tinha lido antes de conhecer a Ferrante, inclusive. Fico muito feliz que ela tenha gostado desse livro, né? E colocado ele entre essas grandes escritoras que ela citou, né? E dizer que... Bom, e agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui vendo esse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem. Eu adoro conversar com vocês nos comentários. Compartilhem esse vídeo também para ele chegar a mais pessoas, para o canal crescer um pouco mais também. Isso significa muito para mim, de verdade. Espero em breve. Eu acho que eu vou postar um por mês, talvez, porque é a quantidade também que eu consigo ler de livros da Ferrante, por causa da minha lista de leitura, que tem outros livros, né? Mas enfim, gente, muito obrigada por estarem aqui e me acompanharem. E esse foi o livro da vez, o segundo livro do Desafio Ferrante, que é O Pessoas Normais, da Sally Rooney. Bom, é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!